Jornal da Manhã. Entrevista. Em nossos estúdios, pastor Renato Camargo, da comunidade presbiteriana do Campolim. Também filho de radialista, é isso, pastor? Bom dia. A paixão do meu pai sempre foi vir para a rádio de manhã para ler algumas crônicas. E começou para cá na Rádio Cacique. Rádio Cacique já. Que ano? Há uns bons anos. Há uns 80 e pouco. Na década de 80, começo da de 90, ele estava bem ativo ainda. O nome dele, pastor? Renato Camargo também. Renato Camargo. Renato Camargo Júnior ou filho seu? Eu sou Júnior. É o Júnior. Exatamente. Muito bem. Olha, nós, por sugestão da nossa colega jornalista, a nossa querida Fernanda Buratini, que é secretária municipal de comunicação do governo do prefeito Rodrigo Manga, que a gente queria tratar de um tema, né, muito importante na vida da gente. Eu acho que as pessoas acabam sempre tendo muita dificuldade. O mundo vai se colocando numa condição em que as doenças psicológicas, psiquiátricas acabam fazendo parte de uma maneira muito intensa na vida da gente, e a gente não consegue entender por quê. E o tema da nossa conversa com o nosso querido pastor Renato Camargo, da comunidade presbiteriana do Campolim, é que ele fará uma série de palestras no dia 2 de julho, né? Já tivemos essa palestra, nós teremos agora no dia 9, no dia 2 foram valores, no dia 9, sentido, no dia 16, decisões, no dia 23, queixas e no dia 30, perigos. Mas o tema que se coloca, né, é um dos desafios inevitáveis da vida, que é enfrentar os desertos, independente da idade, da crença ou da condição social. Todos nós, mais cedo, mais tarde, né, a gente poderia falar como vazios, mas o deserto, porque ele entra numa condição bíblica e que é universal, né? O grande livro que nós temos de presente é a Bíblia, qualquer que seja a sua crença, e mesmo que você seja ateu, é ainda assim a Bíblia, o livro que se escreveu sobre o homem mais importante que nós temos hoje, publicado, escrito, seguido, e temos como exemplo, que é Jesus Cristo, né? E às vezes a gente, mais cedo, mais tarde, né, enfrentamos os problemas desfavoráveis, sentimos-nos exaustos, vontade de desistir, e nessa série de mensagens o pastor Renato vai conversar sobre, né, como superarmos esses momentos, preservando a saúde, a integridade, a família, as amizades e principalmente a fé. O livro de inspiração é o livro de Números, que conta a história da travessia do deserto para parte de Israel, onde desde o Monte Sinai até a cidade de Canaã, onde nós tivemos a terra prometida. E essa travessia foi longa. E aí como é que a gente pode tratar essa questão dos vazios que nós temos, né, dos desertos da nossa vida, Renato? É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Eu costumo dizer, Kiko, que o sofrimento é uma das realidades mais democráticas que existem. Esses desertos alcançam a vida de pessoas ricas, de pessoas pobres, de pessoas estudadas, de pessoas que não têm estudo algum. E quando eles chegam na vida da gente, eles chegam levando o que a gente tem de melhor. Levam a nossa alegria, levam a nossa tranquilidade, levam a nossa paz. E é exatamente por isso que a gente precisa conversar sobre esse desafio. Aqueles que estão enfrentando um deserto não querem conversar sobre outros assuntos, querem mergulhar na sua própria dor, querem conhecer melhor os seus questionamentos, querem ter respostas. E aqueles que não estão enfrentando esses problemas precisam conversar sobre isso, porque não existe melhor maneira de enfrentar o deserto do que se preparando antecipadamente para isso. Porque ele virá, em algum momento ele virá. A Bíblia afirma pra gente que nós vivemos num mundo completamente instável. E não há possibilidade alguma de viver nessa realidade, nesse mundo, sem enfrentar dores, lutas, sofrimentos, sejam eles gerados por nós mesmos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, ou através de fatalidades que vão surgindo em outras decorrências. Então a gente precisa pensar, refletir e se organizar para enfrentar melhor esses momentos. A Terra Prometida, né, se esperava acontecesse em pouco tempo, né? E uma passagem tão curta, ela durou 40 anos. Por quê?
aqueles que lá estavam não enfrentaram. Quando a gente não enfrenta os vazios, os desertos, a gente talvez fique perdido num caminho que pode ser curto, e aquilo que poderia ser curto, ao não ser reconhecido e enfrentado a essa dor e reconhecer esse deserto, poderia nos levar àquilo que aqueles que esperavam a terra prometida saindo do Egito tão rápido, ela demorou tanto tempo. Uma das curiosidades mais interessantes desse período da história do povo de Israel é que essa travessia do pé do Sinai até a terra de Canaã, chamada de Terra Prometida, não deveria ser um período tão longo, porque o espaço físico não é muito maior do que cerca de 500 quilômetros. Então, eles poderiam ter feito isso num prazo muito curto de tempo. Mas eles demoraram nessa travessia porque não se comportaram bem, porque acabaram se perdendo em meio às suas queixas, em meio às suas confusões, em meio às suas idolatrias, em meio às suas tristezas. Quando a gente não está bem, Kiko, a gente tropeça, a gente cria ainda mais problemas, e a gente acaba fazendo com que esse deserto se torne ainda mais demorado para passar do que poderia ser. A gente se complica quando a gente não busca a orientação certa. Agora, quando a gente percebe a terra prometida, e a gente batendo cabeça muitas vezes sem enfrentar, sem reconhecer os vazios, e eles são muitos. Por que as pessoas acabam não os enfrentando, não entendendo? Às vezes a gente fica dando voltas em círculos, e às vezes tem gente que perde a vida em círculos, outros um pouco menos, outros um pouco mais, mas tem gente que acaba desperdiçando a sua existência nesse plano, na Terra, nesse momento em que vivemos, porque não estamos querendo enfrentar, ou não estamos conseguindo entender que aquilo que pode e deve ser superado. Quem fala a respeito disso é um poeta campineiro chamado Rubem Alves. Sensacional, educador, exato, psicanalista, os livros dele são maravilhosos. Ele afirma num texto, você deve se lembrar disso, que todos nós somos como pipoca, que mais cedo ou mais tarde vamos parar numa panela, sendo submetidos a forte temperatura, altas temperaturas. E quando isso acontece, duas coisas podem gerar, né? Uns viram pipoca, uma flor bonita que encanta e que traz satisfação e alimenta os outros. Outros viram piruá. E é exatamente isso que tem acontecido com muita gente. Ao invés da gente tirar as melhores lições, ao invés da gente amadurecer, ao invés da gente revisitar os nossos valores e a gente se reinventar para ser um ser humano melhor, para se relacionar melhor, a gente vai endurecendo, a gente vai amargando, e por onde a gente passa, a gente vai levando esse amargor, que torna a vida profissional chata, que torna os nossos relacionamentos ainda mais truncados, né? Se é inevitável enfrentarmos os desertos, é possível enfrentarmos os desertos de tal forma a fazermos uma opção entre a amargura e a vida frutífera, a vida que nos leva para a maturidade. Como é que nós podemos encarar, né? O senhor vai estar fazendo a palestra, a gente vai dar o endereço, pôr também no portal IPA Online depois, né? A primeira palestra falou-se sobre valores, né? O que dá para a gente entender como valores? O que você abordou que vale a pena a gente estar falando para o ouvinte da Jovem Pan? Joia. O primeiro valor que a gente abordou no início dessa série foi com relação às pessoas que a gente convida para estarem com a gente nesse momento. E eu falei a respeito da necessidade, da importância da gente convidar o Senhor para ser o nosso guia, o nosso orientador, convidar o próprio Deus e aceitar o próprio Deus para estar com a gente nesses momentos. Muitas outras pessoas podem colaborar com o seu sorriso, com suas dicas, mas existem necessidades do nosso coração que só são supridas quando a gente encontra Deus no meio dos desertos. Tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Se colocar nos braços. Porque nesses momentos a gente se sente fraco demais, né? E é curioso que
Na Bíblia, Deus não é apresentado como um vendedor de mapas que coloca algumas orientações na nossa mão e deixa a gente ir caminhar no meio do deserto. Não tem manual, né? Na verdade, ele é o guia. Ele segura a nossa mão e vai com a gente. Ou carrega. Ele carrega, ele vai junto, ele anda conosco. A gente olha para a história de Jesus e a gente percebe que o Espírito de Deus, segundo Mateus capítulo 4, conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, ele conhece esse lugar muito bem. Ele sofreu no meio do deserto antes do início do seu ministério, como uma forma de dizer: eu sei por onde você está passando. E eu sei te conduzir ao longo das suas lutas, do seu sofrimento, de tal forma que você saia dali como eu saí. Inteiro. Sentido. Qual é o sentido? O sentido é no sentido da vida ou no sentido de direção? Ou os dois? Sentido... Que é o próximo encontro, né? No dia 9. Sentido, a gente precisa trabalhar na perspectiva de para onde a gente vai. A ideia é que a gente reconheça que na história bíblica contada por todos os livros que a compõem, mostra que a gente está caminhando na direção de uma realidade que será completamente transformada e redimida. A Bíblia nos conta que no último capítulo da história não vai haver dor, nem sofrimento, nem morte. E quando a gente ganha essa perspectiva, a gente abre um pouco mão do desespero e das precipitações no presente. Imagine só se a gente tivesse em vista caos pela frente. A gente faria tudo de maneira desordenada, compulsiva no presente, porque o que a gente tem é só o presente. Mas não, quando eu olho para frente e eu percebo que existe uma promessa para mim, e essa promessa é de bem, eu me acalmo no presente. Eu não me apego demais às dores, eu não me apego demais às futilidades do dia a dia. E eu aprendo a ter um pouquinho mais de paciência, de perseverança, de resiliência para aguentar. Não tem sido fácil, né? O mundo tem... a gente vivendo a tecnologia e inteligência artificial. Eu estou conversando com o pastor Renato Camargo, da comunidade presbiteriana do Campolim, que neste mês está fazendo encontros falando sobre os desertos, né? Ele calcado aí, orientado no livro de Números, que conta a história da travessia do deserto por parte de Israel, desde o Monte Sinai até a cidade prometida, a cidade de Canaã, né? E essa travessia, segundo a metanarrativa bíblica, ilustra perfeitamente bem o desafio de enfrentarmos os desertos da vida até chegarmos à nossa Canaã, nessa figura de linguagem que se coloca, né? Prometida por Deus aos discípulos de Jesus, comprometidos com a transformação do mundo. A terceira palestra, o terceiro encontro, ele fala sobre decisões. Decidir sair do deserto talvez seja um dos primeiros passos. O que a gente pode entender por decisões? Eu não sei se a gente consegue decidir sair dos desertos, porque nem sempre a gente tem o controle sobre o que acontece com a gente, mas é importante a gente refletir sobre as decisões que a gente toma nesse espaço. Porque quando a gente enfrenta um deserto, Kiko, a gente fica muito confuso. O nosso olhar, ele nos trai, como acontece num deserto geográfico. É uma miragem, né? Você está ali achando que está enxergando algo e não está, né? Muitas das oportunidades que a gente vê, na verdade, são enganos da nossa mente, são ciladas que podem inclusive prejudicar ainda mais a nossa vida. Através da ganância, através do ódio, através de tantos adjetivos que a gente poderia colocar, eles são, na verdade, miragens, né? E pode nos levar a importantes enganos, né? Sim, eu me lembro que agora no meio da pandemia, uma estatística que eu vi a respeito do número de divórcios na cidade de Sorocaba me alarmou demais. Eu ouvi alguma coisa a respeito de 500% no aumento do número de divórcios. A gente sabe que os divórcios são inevitáveis, às vezes a dureza do coração da gente inviabiliza a continuidade de algumas relações. Isso é normal, isso acontece. O próprio Jesus também está reconheceu. Achando que está enxergando uma miragem que pode ser muito boa e a felicidade está aqui, não lá onde você está supondo. Sim. Né? Tô vendo uma miragem, né? Tô vendo um companheiro, uma companheira diferente do que eu tenho. Você abre mão Sim. de uma família, de poder ter filhos, netos e conviver e envelhecer com alguém numa trajetória longa. Quando é inevitável, Sim. aceitamos que seja inevitável, mas quando o número cresce demais, talvez esteja sendo mais banal, né?
Eu concordo. E por isso é tão importante a gente não tomar tantas decisões sérias, comprometedoras do nosso futuro em meio aos desertos. Às vezes é importante a gente esperar um pouquinho mais. Esperar um pouquinho mais para o coração da gente voltar na pulsação correta, para a temperatura do corpo voltar a ser organizada, porque aí a gente toma uma decisão mais tranquila, mais racional, mais assertiva, da qual a gente não vai se arrepender lá na frente. Perfeito, não se precipitando. Nós vamos falar depois das queixas e dos perigos, só que antes nós temos um rápido intervalo comercial com o nosso querido Pedro Oliveira. Vamos servir aqui um café Excelsior e a gente volta em instantes. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Você já se perguntou como seria? Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender às expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Acredite, pra gente, relacionamento é muito mais do que negócio. É entender quem você é e deixar o caminho livre para você construir a sua história. Porque a nossa foi construída assim, indo muito além de cimento, vidro e aço. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente para que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para olhar para frente, para fazer além do que você sempre quis, de um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. Aqui no Ser, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual para conhecer, observar, amar. E assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral dos nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz, presente no esporte, na competição, na cooperação
na arte e no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico. Na mobilidade urbana, com obras acontecendo por toda a cidade. Você sabia? O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, o SAI, realiza obras para a implantação de nova rede de drenagem, percorrendo as ruas Frederico Antônio dos Santos, Dr. Marco Antônio Pedroso de Souza e Silvina de Jesus Rocha, no Jardim Alegria, na região do Éden, zona leste da cidade. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento das águas das chuvas, como medida de prevenção a ocorrências de alagamento no local. A previsão é que as obras sejam concluídas ao longo desta semana. A recomendação é a atenção redobrada aos motoristas que trafegam por essa região devido ao movimento de máquinas e caminhões com as obras. A notícia em primeiro lugar. 8h35, eu repito, 8h35. Esta meia hora tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isto faz diferença. E Build, apartamento de médio e alto padrão para investir ou morar, a Build tem. Muito bem, eu estou aqui recebendo a visita nesta terça-feira do pastor Renato Camargo e da comunidade presbiteriana do Campolim. A gente está falando sobre um tema importante que são enfrentando os desertos, né? Ele tem uma ligação com o livro Números, né? Que é a saída do povo de Israel, né? Para a terra prometida, né? Do Monte Sinai até Canaã, que era a terra prometida. E isso demorou muitos anos, aquilo que era um trecho para ser percorrido num tempo muito curto, por, enfim, conflitos, ausência de tantas coisas, de entendimento entre as pessoas. Isso fica muito claro, né? Quando não há entendimento, o caminho fica longo. O deserto fica longo, né? E ele pode muitas vezes para algumas pessoas ser definitivo. Quantas pessoas não sossobram, né? No deserto, morrem, desaparecem no deserto. E esses encontros que a comunidade presbiteriana do Campolim está fazendo, ela tem esse objetivo desta reflexão profunda, né? Nos valores, né? A palestra Valores, Sentido, Decisões, Queixas e Perigos, né? E como a gente está atravessando, né? Quando a gente tem uma travessia de vida, quanto não são os perigos que a gente enfrenta e muitas pessoas não superam esses perigos, né? Quantas queixas nós fazemos porque não conseguimos isso, não temos aquilo, e muitas vezes temos tudo e não estamos enxergando que temos muito além do que deveríamos ter, reclamamos do que temos, vendo irmãos nossos sem nada e a gente reclamando por muito pouco, né? E aí, obviamente, que tem os perigos, o perigo da ganância, da discórdia e de tantas outras coisas que a gente poderia relacionar. Pastor Renato, o que a gente poderia falar nesse deserto sobre as queixas e os perigos? Joia. Dando um spoiler sobre essa palestra que ainda vai acontecer, à medida em que o povo de Israel foi caminhando na direção de Canaã, ele foi tomado pelo desejo de fazer algumas queixas e algumas murmurações que os afastavam do coração do próprio Deus. Há uma diferença entre murmuração e lamento. O lamento é algo que eu faço aquém de direito, abrindo o meu coração, com a convicção de que aquele que me ouve tem condições de me ajudar ao longo do processo. Os lamentos, eles são estimulados pela própria Bíblia. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, por exemplo, cerca de 50% dos Salmos são expressões de lamento, ou seja, em meio às nossas dores, a gente pode e deve rasgar o coração para Deus. A gente não precisa e não deve mentir para o Senhor dizendo tá tudo bem, porque não tá. Então a gente pode dizer tá doendo, a gente pode estar dizendo eu não aguento, eu não sei como seguir em frente. Eu posso inclusive falar das minhas tristezas e vontades de matar algumas pessoas que me fizeram mal, e tá tudo certo, porque nesse contato com Deus o lamento é curador.
Mas a murmuração e a queixa é diferente. A murmuração e a queixa é quando eu deixo de conversar com quem de direito. Eu deixo de conversar com Deus e eu começo a reclamar de Deus para os outros. Eu começo a reclamar dos outros para os outros. E isso gera a tensão, isso gera uma pressão desnecessária. E isso amarga a minha vida de tal forma a lançar uma âncora no meu momento presente, impedindo-me de seguir na direção do meu alvo. Perfeito. Agora, o que a gente pode... a gente percebe que a cura de tantas coisas, né, independente das denominações religiosas, né, a gente vê que a fé, né, a fé move montanhas, né? Mas a fé, quem não tem fé está perdido, né? A gente vê o papel das comunidades religiosas, das igrejas, na vida das pessoas, né? O quanto ela serve à sociedade e trabalha com um trabalho quase terapêutico, né? A gente vê o trabalho que todas as denominações fazem, cada qual com a sua crença, com a sua verdade. Sem dúvida nenhuma. E é exatamente essa fé que nos leva ao transcendente que acaba nos sustentando, né? Que acaba nos sustentando. Quando a gente coloca a fé no lugar certo, então, essa pessoa certa segura nossa mão e nos leva pelo caminho, fazendo com que a gente levante no meio dos nossos tropeços, né? E nos estimulando a perseverar quando a vontade é jogar tudo para cima. A gente observa, né? Sorocaba tem feito um programa reconhecido, né? Ele pode não ser o programa perfeito, mas é aquele que nos últimos anos avançou de uma maneira muito, muito importante, sendo modelar, que é um projeto humanização, né? As pessoas que estão nas drogas, nos vícios, elas estão em que ponto do deserto? Esse é um deserto da sociedade? A gente pode dizer que esse é um deserto. E ao mesmo tempo a gente pode dizer que isso é o produto de um deserto não tratado. Existem muitas pessoas que em meio aos sofrimentos buscam o alívio nas drogas, nas compras, no sexo, e necessariamente bebida, sexo e compra não são ruins. Mas quando a gente acaba se valendo dessas coisas de maneira compulsiva, acreditando que elas podem suprir o vazio que a gente tem no coração, e dessa forma se afastam do único que pode realmente fazer isso, que é Deus, né? Exatamente. Isso acaba gerando uma dependência que é realmente doentia. Essa coisa que você acabou de citar, do uso das drogas, dos entorpecentes, ela é muito séria. Eu gosto muito de tomar um bom vinho com a minha esposa. Ontem mesmo à noite sentei com ela para fazer isso. Mas a gente não deve fazer uso desses entorpecentes quando as coisas não estão bem. Porque quando a gente não está bem, a gente acaba potencializando a possibilidade do erro, do descaminho, né? Sem dúvida, a gente acaba se vinculando emocionalmente ao alívio que algumas dessas coisas acabam gerando, pode trazer. Um anestésico mesmo, né? Exatamente. E aí a gente acaba vendo muita gente perdida e amarrada no vício, com drogas, com álcool, e isso é devastador. Por isso que a religião é importante, né, pastor Renato? É fundamental, qualquer que seja a denominação, a gente percebe o quanto bem as comunidades religiosas fazem à sociedade. Elas têm um braço que o poder público não tem, a possibilidade de ajudar, às vezes, as pessoas que não têm condições de um recurso médico na intensidade, na necessidade que tem. E aí o papel das famílias, né, e das famílias que têm uma crença, que fazem isso que o senhor falou, né? Quer dizer, no momento em que eu tô mal, eu vou beber mas no dia que eu tô bem, não no dia que eu tô mal, porque eu posso potencializar um problema que eu tenho, né? Exatamente. E como o seu ouvinte é inteligente, ele deve estar pensando nesse exato momento, mas nem toda comunidade religiosa é curadora assim. Nem toda comunidade religiosa gera tanto bem como a gente ouve por aí. Eu concordo com isso. Não basta não há unanimidade, né? Não basta ser religião, não basta ser uma comunidade de fé. Tem muita gente por aí, inclusive, usando esse expediente para se enriquecer. Tem muita gente utilizando isso com interesses escusos. E
Eu lamento profundamente isso, né? E mexer com a fé da pessoa, né? Corrupção existe em todo lugar, Kiko. Onde é o ser humano, há corrupção, né? Sim. E por isso a gente precisa fazer as melhores escolhas. A gente não deve jogar a água com o bebê, despejando a banheira para fora, né? A gente precisa fazer opções, a gente precisa fazer boas escolhas e encontrar bons caminhos para seguir. Muito bem. Olha, a gente obviamente sempre tem aqui na audiência no YouTube uma tendência estatística de quanto o público está gostando. Eles gostaram bastante da sua entrevista aqui, que a gente possa falar mais vezes sobre outros temas e instigar as pessoas a procurarem um caminho certo de saírem dos seus desertos. Elas terão oportunidade nesses encontros, né, que o senhor fará na comunidade no Campolim, no dia 9, vai falar sobre o sentido, no dia 16 as decisões, no dia 23 sobre as queixas e no dia 30 os perigos. E como temos perigos, né, pastor? Sem dúvida. Então vamos escapar deles, né, com muita consciência, né? De tudo que for possível. Toda a tentação. Foi um prazer tê-lo aqui e que a gente possa falar outras vezes, né? Um abraço à querida Fernanda Buratini, que indicou esta pauta pra gente e que certamente agradou muitas pessoas. Você que vai querer saber sobre os dias, o local, o endereço, a gente vai ter essa informação no portal IPA Online. A comunidade presbiteriana tem algum canal de internet, um site, um Instagram? Nós temos o nosso website www.comunidadecampolim.com.br. Repete, por favor. www.comunidadecampolim.com.br. E nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também o nosso canal do YouTube tem todas as mensagens que vão sendo sempre gravadas e transmitidas. Comunidade Campolim. Sempre Comunidade Campolim. Perfeito, foi um prazer recebê-lo e a gente vai estar com todas as datas, apesar das pessoas agora já saberem dos endereços onde podem ter essas informações sobre esses encontros. E obviamente que a gente vai estar também no IPA Online detalhando estas informações. Obrigado aqui à pauta da nossa querida Alana Damasceno. A gente vai para mais um intervalo comercial e tem certeza que a gente vai novamente falar nos próximos dias, nos próximos meses com o pastor Renato Camargo da comunidade presbiteriana do Campolim. A gente tem todo dia o Padre Tadeu, né? Fazendo um momento de fé, que é da Igreja Católica. Nós temos a comunidade presbiteriana, a Jovem Pan está sempre aberta a gente poder ter os diversos matizes aí da sociedade, das comunidades religiosas, para a gente estar prestando serviço aqui à nossa comunidade da região metropolitana de Sorocaba. Nós vamos agora, uma coxinha de frango com catupiry vou servir agora, tá, Pedro? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.